Oi, eu me chamo Ana Bia e hoje eu vim falar tudo que eu comprei para minha faculdade de Medicina Veterinária estudando na AMB aqui em São Paulo. Bom, já vou iniciar o vídeo falando que não precisei comprar nada. Mas Ana, como assim você não comprou nada para a faculdade? Então, gente, a única coisa que a minha faculdade pediu para medicina veterinária no nosso primeiro semestre foi para comprar o jaleco. Normalmente eles pedem pra gente comprar o jaleco ou o pijama. Não é obrigatoriamente a gente ter os dois, mas a gente precisa ter pelo menos um por causa das aulas práticas. Na Embi Morumbi, quando a gente começa no primeiro semestre, a gente tem que usar o pijama verde ou no tom de verde água, e todos os jalecos têm que ser brancos. Na minha faculdade, não é obrigatório a gente ter o símbolo da faculdade bordado. Então, normalmente, eu, por exemplo, mesmo, eu não tenho o símbolo bordado no meu jaleco. E a gente não chega a ter nenhum problema com isso. Muitas pessoas acham que a gente precisa ter porque é como se fosse um uniforme, né? Mas não é bem isso. A gente só precisa ter o jaleco para usar. Porque nas nossas aulas práticas a gente não tem aqueles jalecos descartáveis, sabe? A gente tem que ter o nosso próprio. Eu não sei se isso se aplica a todas as AMBs, mas a AMB da Moca, que é a minha faculdade, ela tem dentro da faculdade uma loja no qual eles vendem jalecos, pijamas, sapatos, porta-jalecos, tudo referente à área da saúde, assim, tanto para medicina veterinária quanto para medicina humana. Aviso desde agora que comprar dentro da faculdade é bem mais caro do que você comprar em um lugar fora e pedir para bordar o símbolo da AMB caso você queira. Eu não precisei comprar nada por causa que eu já tinha o jaleco. O jaleco que eu tenho é esse básico, o cleaner normalzinho padrão que a gente tem, que é de manga comprida, que tem 3 bolsinhos, que é 2 aqui em cima e um aqui no outro lado. Aqui. Só que eu não comprei por causa que esse jaleco era do meu irmão. E esse jaleco ele usou pra fazer mecânica. Era um jaleco de mecânica, galera. Um jaleco de mecânica pra medicina veterinária. Existem vários tipos de jaleco, tem o de zíper, tudo bonitinho. Normalmente, se não me engano, o pessoal que usa esse de zíper faz odontologia, né? Mas, tipo, se você quiser comprar, pode comprar. Não tem jaleco específico pra você usar. É só você ter um jaleco e que ele seja branco. Esse meu jaleco, ele é tão grande que eu fiz um nó aqui atrás pra ele dar uma cinturada. E aqui na parte da manga, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas tem até uma marcação aqui onde eu fazia a dobradura da manga, porque ele realmente fica muito grande em mim. Só que como eu não tinha uma condição de comprar um jaleco novo, e quando eu fosse comprar, eu queria comprar um que esteja com o bordado do símbolo da veterinária com o meu nome, ia ficar um pouquinho mais caro. Eu ia falar, vamos deixar pro segundo semestre que a gente vê bonitinho. Eu uso esse que eu já tenho no improviso. Como eu já disse antes, não é obrigatório você ter o jaleco nem o pijama, você precisa ter pelo menos um deles, tá? E toda vez, eu indico pra vocês, na verdade, que toda vez que vocês forem comprar algum jaleco, algum pijama, comprar ele com manga comprida. Porque quando a gente vai nas aulas práticas, principalmente quando a gente vai mexer com anatomia, com peças de anatomia, de cadáveres, eles pedem para ser com manga longa, né? Porque é um EPI. Porque como a gente usa o manga longa mais a luva, se respinga alguma coisa, algum dos líquidos que tá lá de conserva dos órgãos, é importante ter para respingar na manga, não respingar diretamente em você. Para entrar em qualquer laboratório, tanto no de anatomia quanto para ficar no normal que a gente tinha dentro da faculdade, para ficar mexendo com o microscópio, é obrigatório a gente usar jaleco. E era obrigatório a gente prender o cabelo. Então, tipo, uma dica para vocês é que para quem tem cabelo grande, sempre levem xuxinhas, prendedores, deixem dentro no porta-jaleco, sabe? Porque o bolso que eu tenho aqui em cima no meu jaleco, ele é específico para eu colocar presilhas e xuxinhas para poder amarrar o cabelo. Porque nem sempre a gente lembra que ia ter, ou às vezes aparece uma aula do nada, sabe? Então a gente sempre tem garantido. E outra coisa que eu também sempre tenho no jaleco são luvas. Aqui eu tenho 2 pares de luvas, tá? Essas luvas, elas são tamanho P. Eu pego elas toda vez quando a gente vai ter aulas de anatomia, porque quando a gente tem essas práticas, que a gente vai mexer nas peças, a gente põe as luvas, nem sempre tem o tamanho P, e a minha mão é muito pequenininha, então, tipo, às vezes
só tem a G e a G fica enorme, fica horrível de mexer. E eu fico com medo de estourar também, porque eu fico puxando e aí, sei lá, pega na unha e rasga, sabe? Então eu sempre tenho essas pra quando não tiver AP eu poder usar as que tá no meu bolso. Mas eu deixo elas ali como reserva, não uso sempre. Quando eu comecei a faculdade, os meus amigos me indicaram, principalmente para vocês que moram aqui na região de São Paulo, irem comprar o pijama e o jaleco na Moca não, no Brás, porque quem conhece sabe que o Brás é uma área que vende bastante roupa, esses tipos de produtos, em uma grande demanda e bem mais barato, né? Tanto que metade da minha sala comprou lá e veio com uma boa qualidade, não veio com defeito, sabe? Às vezes a gente encontra um defeitinho ali, um defeitinho aqui, mas não veio com defeitos tão grandes, sabe? Ele era bem produzido. Uma seguidora minha entrou em contato, a Duda, me perguntando algumas coisas, né? Pra tirar algumas dúvidas que ela tava tendo. Então, esse vídeo já é pra ajudar, tirar dúvidas de outras pessoas que estavam tendo as mesmas dúvidas que ela. Espero que esteja ajudando bastante. A primeira dúvida que ela teve foi em relação ao jaleco e aos materiais, tipo estetoscópio, estojo de sutura e afins. Sobre o jaleco eu já disse, né? A gente tem desde o primeiro semestre, a gente usa ali praticamente desde a primeira semana. Agora, sobre estetoscópio, eu tenho esse, que é da Rapaport. Eu comprei ele em 2020, que foi na época que eu tava fazendo meu curso de auxiliar veterinário. E eu já queria estagiar, tudo e tal, eu não tive a oportunidade de estagiar, eu não consegui. Mas eu tinha comprado o esteto, bem rosa, aliás, ele é um rosa, parece que neon, né? Eu tinha encomendado ele numa cor rosa bebê, só que como era meu primeiro estetoscópio, eu fiquei com muita dor de devolver, então eu pensei tipo, vou ficar com esse pra considerar meu primeiro estetoscópio mesmo, e depois quando eu for realmente atuar na área, eu compro outros. Desde quando eu comecei na faculdade, nas 2, 3 primeiras semanas, eu levava o meu estetoscópio todo dia na bolsa, mas eu nunca cheguei a usar o meu estetoscópio, nunca foi necessário. Falando sobre esteto mesmo, ele tem essa primeira borrachinha aqui transparente, tá? Tem refil dela, esse daqui foi o menor que eu coloquei, ele veio com médio, se eu não me engano. Eu coloquei o menor porque meu ouvido é muito pequenininho. Aqui a gente tem um lugarzinho pra colocar um nome. Eu coloquei aqui Ana Bia, bem fiozinho, mas foi na época, eu ansiosa, quis colocar pra ninguém mexer no meu estetoscópio, só que não tinha nem porquê. E aqui a gente tem... Cadê? Nessa região aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, tem tipo um relevo, sabe? Bem nessa parte aqui de nós, atrás dele não tem. Essa parte onde tá o relevo, normalmente é quando a gente fala que o esteto tá aberto, né? É aqui que a gente ausculta. Quando a gente vai escutar alguma parte do corpo, a gente escuta por aqui, né? Onde que tem esse relevo. Então a gente pode escutar tanto por essa parte pequena, quanto por essa parte maior. Dentro da caixinha dele também veio esse kitzinho aqui, que ele é um kitzinho de pra repor algumas coisas, né? Aqui em cima a gente tem dois pedacinhos de plásticos, né? Porque nessa parte aqui, nessa região onde tá escrito, é uma partezinha de plástico que ela sai, ó. Tá vendo aquela rosqueia aqui, tudo bonitinho? Ele é um refil dessa partezinha de plástico. Nossa, isso aqui sai, a gente troca, tá? Eu tô com medo de quebrar. Mas enfim, essa partezinha que sai, a gente só coloca a parte do ferrinho de volta e rosqueia normalmente. Porque eu acho que às vezes acontece, né, de quebrar, sabe, acontecer algum incidente ali no estetoscópio e tem como a gente trocar. Eu assumo que eu não sei muito sobre o meu estetoscópio, porque tem essas duas peças que veio junto, que se eu não me engano a gente só consegue usar eles quando tá sem a parte de plástico que eu falei que a gente tem aqui do refil. Esse daqui eu não sei ainda que peça é essa, não onde coloca, nunca soube. Aqui embaixo a gente tem o médio, a partezinha de colocar no ouvido médio, e esse aqui é outro também, só que em preto. E também vem esse folhetinho que tem aqui em cima falando sobre a parte da composição do nosso estetoscópio e embaixo falando como usar, tudo bem detalhadinho, bem bonitinho. Esse estetoscópio da Rapaport, ele é bem conhecido por ser um estetoscópio comum e barato, e além disso eu acho ele bom. Eu nunca cheguei a ele usar na faculdade, no curso eu tive a oportunidade de usar ele uma vez só na aula prática, que quando a gente foi fazer uma aula prática de rotina hospitalar usando um Golden ali como cobaia. Na época que
que eu comprei esse estetoscópio, se eu não me engano, eu paguei entre 40 a 50 reais, mais ou menos, nesse estetoscópio. Ele não é muito caro e eu acho que até hoje ele tá nessa mesma faixa etária de preço. Em relação ao kit de sutura, bom, como eu disse num vídeo anterior meu, eu falei que a partir do terceiro semestre é quando a gente começa a ter mais aulas práticas, mais sobre rotinas hospitalares, né? Só que no meu primeiro dia de aula eu conheci um amigo do 8º período e agora que ele começou a ter provas sobre sutura. Eu não sei se ele chegou a estudar um pouco sobre sutura antes, alguns anos anteriores, porém, parece que ele começou a se aprofundar mais na sutura nesse 8º semestre que ele tá agora, porque ele foi quando ele teve a prova dele, que foi uma prova prática de sutura. Outra dúvida que ela teve foi em relação às aulas, né? Porque as aulas que ela tava falando que ela ia ter na faculdade dela, ela tinha bastante aulas online. Na minha faculdade, eu tenho aulas todos os dias, presencialmente. Só que às quartas-feiras eu tinha aula de vida e carreira, que ela é considerada só vida e carreira no primeiro semestre. A partir do meu segundo semestre eu não tenho mais aula de vida e carreira, então vai ser os 5 dias das semanas presencialmente na faculdade. Na minha programação, às segundas-feiras eu tinha aula no OVET, normalmente quando era prática, nem sempre, não é toda segunda-feira que a gente tinha prática, mas quando a gente ia pro OVET, quando a gente ia pros laboratórios de anatomia, para poder mexer com as peças de anatomia. Às terças a gente tinha aula normal, que era com o professor César. Quarta a gente tinha vida e carreira. Quinta, aula normal. Terça e quinta, normalmente, eram aquelas aulas bem intensivas, né? Porque a gente só tem uma matéria por dia. Então, tipo, a gente vai na terça ter aula sobre agravos. É o dia inteiro sobre agravos. Então, terça e quinta eram os dias mais pesados, porque era quando a gente mais ganhava matéria. E na sexta-feira era quando a gente tinha aulas também, que poderia ser também práticas, mas era quando a gente ia para os laboratórios para ficar mexendo com microscópios, analisando pequenas coisas. Uma dúvida que eu tinha antes de eu começar a faculdade era em relação aos livros, se a gente ia ter que gastar com compra de livros e tudo mais. Bom, na AMB eu não precisei gastar com nada. E conversando com uma amiga minha, que hoje está no terceiro semestre, até hoje ela também não precisou gastar nada com livros para a faculdade. A AMB Morumbi, principalmente do campus da Moca, ela nos oferece uma biblioteca enorme, enorme mesmo. Então, tipo, não tem muita necessidade da gente comprar livros, até porque normalmente o livro que a gente usa, por exemplo, é se eu não me engano, que fala sobre anatomias de pequenos animais domésticos, que a gente usa também nas aulas de anatomia, porque quando a gente vai olhar uma peça, a gente vai fazer o roteiro, a gente fica procurando no livro o nome de cada pedaço do órgão, alguma coisa assim, sabe? Pra gente pesquisar e estudar. E na AMB, além dessa biblioteca que a gente tem na faculdade, a gente também tem uma biblioteca virtual no Life, que é a plataforma que a gente usa. E tem todos os livros que a gente precisa, e em várias plataformas diferentes. Então, até agora, a única coisa que eu tô tendo gasto com a faculdade é pagar a mensalidade da faculdade. E por último, mas não menos importante, o caderno que eu levo, né, pra minha faculdade. Esse caderno que eu tenho, ele é o caderno inteligente, que é o caderno a disco. Eu tenho ele desde 2020, eu usei ele durante o meu ensino médio. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre a funcionalidade dele na faculdade, se ele foi útil, se vale a pena comprar um caderno inteligente médio que já vem pronto ou montar o seu próprio. Bem, vocês que sabem, qualquer coisa, eu tô aqui pra fazer. Então foi isso, resumindo, a única coisa que eu levo pra faculdade no meu primeiro semestre é o caderno e o jaleco, tá? Outra coisa, sempre levem o jaleco quando for ter palestra prática. Normalmente as palestras práticas, elas pedem pra gente levar o jaleco porque a gente vai mexer com cachorrinho, com gatinho, alguma coisa assim. Ou às vezes acontece de a gente mexer nos laboratórios, sabe? A gente ir nos laboratórios, fazer exames, tudo bonitinho. É bem legal. Eu nunca tive essa oportunidade de ir numa palestra prática, porque normalmente quando tem palestras é no final da tarde, que é tipo às 5, a minha aula acaba às 5h45, por aí. E quando vai ter palestra começa às 5 e eu tenho que sair porque à noite eu faço curso de ADM, né? Então, tipo, acabou a aula, eu já corro pra estação pra poder ir pro curso. Então, ainda não tive essa oportunidade, mas quando eu tiver, eu venho e falo pra vocês.
E foi isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido. Curte, comenta, me segue no Instagram. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aqui nos comentários, na DM do Instagram, que eu respondo, eu tiro dúvidas. Se quiserem, eu faço outros vídeos explicando mais sobre a faculdade, ou outros temas que vocês quiserem que eu traga. Vai ser um maior prazer por fazer pra vocês. Foi meio chatinho trazer esse vídeo aqui de novo, porque eu tinha gravado ele ontem, mas na hora de postar deu algum problema no YouTube. Aí eu tive que vir aqui hoje e regravar, e agora eu vou ter que editar tudo de novo. Mas tudo certo, o importante é que eu tô conseguindo trazer aqui de novo pra vocês. É isso, um beijo!